No próximo capítulo da novela Três Graças, Macedo e Edilberto chegam à mansão de Ferete, parecendo carregados de um segredo que não sabem direito se deveriam revelar. Ao perceber o ar tenso dos dois, Ferete exige que falem logo, e Edilberto anuncia que a nova cuidadora enviada de Minas Gerais para ficar com Dona Josefa é, na verdade, parente distante do próprio Macedo. A informação acende um alerta imediato no vilão, que pressente que essa coincidência pode ser tudo menos inocente. Ele corre para avisar Arminda, que reage com frieza calculada. Enquanto isso, Arminda escuta à distância o desabafo emocionado de Raul com Dona Josefa. O menino confessa que sente uma saudade insuportável do pai, sem imaginar que a mulher por trás da porta é justamente quem articulou a suposta morte de Rogério. O rosto de Arminda endurece ao lembrar de cada detalhe do crime. A emboscada planejada com Ferete, o silêncio comprado, a certeza de que Rogério jamais voltaria, após descobrir que ela desviava dinheiro da Casa da Farinha. A lembrança a assombra, mas também a alimenta. Nada pode ruir agora. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No outro núcleo, Leonardo chega em casa cambaleando emocionalmente, ainda machucado pela confusão no bar. Zenilda, aflita, vai direto ao ponto. Quer saber por que ele brigou? Por que acabou tão destruído? Léo, carregando vergonha e dor, apenas dispara: "Não quero falar sobre isso." O silêncio dele deixa Zenilda desconfortável. Há algo profundo, íntimo e perigoso por trás daquele olhar. Já Gerluce encontra-se frente a frente com Jorginho. Ela não hesita, não pisca. Deixa claro que nunca irá perdoá-lo pelo passado e que não aceitará que ele se aproxime de Joelle. O rapaz tenta argumentar, mas a cuidadora é firme. Sua filha não será mais ferida por ele. Enquanto isso, Joelle, escondida atrás da porta da cozinha, ouve Kellen contar a Lígia que a conversa entre sua mãe e seu pai não terminou nada bem. A adolescente sente o chão tremer. Algo sombrio está vindo à tona, e ela pressente que sua família está prestes a entrar em uma nova tempestade. Após o roubo das Três Graças, Misael foge com sacola cheia de dinheiro e dá banana para Gerluce. O público vai testemunhar mais uma grande reviravolta envolvendo a estátua misteriosa, o dinheiro desviado do esquema dos remédios falsos, e os comparsas que, apesar de unidos pelo objetivo de derrubar Ferete e Arminda, continuam afogados em desconfiança, impulsos perigosos e decisões precipitadas. Desta vez, quem surpreende, negativamente, é Misael, que mostrará um lado ambicioso, egoísta e perigosamente ousado, deixando o grupo completamente desnorteado. Tudo começa no exato momento em que o roubo da estátua é executado com sucesso. A mansão de Arminda estará silenciosa, mergulhada naquela tensão típica de operação criminosa mal planejada, mas que deu certo por pura sorte. Gerluce, Joaquim, Xênica e Misael terão conseguido entrar no quarto secreto da patroa, localizar a escultura das Três Graças e, numa mistura de adrenalina e medo, retirar o objeto do esconderijo sem que ninguém perceba. A cada minuto que passa, o risco cresce. E isso só faz a sombra da traição de Misael ganhar forma. A sacola que ele decide pegar não é uma sacola qualquer. É uma daquelas de supermercado que Ferete usa para encobrir suas entregas clandestinas de dinheiro vivo à sua amante Arminda. São sacolas que escondem maços e maços de notas, sempre disfarçadas com pacotes de arroz, feijão, açúcar, macarrão e outros itens que dão a impressão de doações. Um teatrinho cansado que Ferete apresenta há anos para manter sua reputação intacta diante da fundação e do povo da chacrinha. Mas o que ele realmente deposita ali são rastros de um esquema milionário que sustenta o estilo de vida luxuoso da dupla e alimenta os crimes que vêm devastando a cidade. Essas sacolas, inclusive, ficam guardadas no mesmo quarto onde Arminda esconde a estátua das Três Graças, símbolo de sua ganância
e, ao mesmo tempo, o cofre perfeito para esconder o montante gigantesco do desvio. O público vai entender que tudo ali foi planejado com precisão milimétrica, menos a lealdade de Misael, que, como ficará claro, é frágil demais diante da tentação do dinheiro fácil. Logo após o sucesso do roubo, Gerluce distribuirá ordens rápidas, tentando manter o grupo unido e garantir que ninguém faça besteira. Mas Misael estará com o olhar vidrado na sacola, como se ela o chamasse. A respiração dele fica diferente, o corpo tenso, e o público já começa a perceber que algo está prestes a acontecer. Gerluce, concentrada na estátua, não percebe a mudança sutil, mas Joaquim e Xênica trocam olhares inquietos. Mesmo assim, ninguém imagina o tamanho da traição que virá. Em uma fração de segundo, Misael toma uma decisão movida por pura cobiça. Com o coração acelerado, ele agarra a sacola, solta um sorriso torto, faz um gesto debochado com a mão, uma verdadeira banana para Gerluce, e dispara em corrida. A cena será rápida, surpreendente e impactante. O grupo grita, tenta alcançá-lo, mas Misael já está longe, atravessando a rua, desaparecendo no escuro como um fantasma. É o tipo de virada que adiciona caos à trama e deixa o público aflito, imaginando as consequências dessa traição. O grupo ficará desolado, principalmente Gerluce, que se sentirá duplamente traída, pelo golpe e por alguém que ela acreditava ser confiável. Mas, como é típico em Três Graças, o destino prepara algo maior, e justamente no momento mais inesperado. Enquanto tentam reorganizar o plano e lamentam o prejuízo, Joaquim percebe algo estranho na base da estátua. Uma risca, uma fenda minúscula, quase imperceptível. Ele chama os outros, e é aí que Gerluce, ainda irritada, decide investigar de perto. Com cuidado, os três descobrem um compartimento secreto escondido dentro da peça. O coração de todos dispara. A tensão muda de cor. O medo dá lugar à esperança. Ao abrirem o compartimento, são surpreendidos por uma visão quase inacreditável. Pilhas e pilhas de dinheiro, envoltos em elásticos, organizados e escondidos com perfeição. Ali dentro está o coração financeiro do esquema de Ferretti. Ali dentro está a prova de que a estátua nunca foi apenas um objeto decorativo, mas sim um cofre meticulosamente planejado para esconder o grosso da fortuna desviada. Nada menos que 5 milhões de reais jazem ali, intactos, limpos, brilhando como uma promessa de liberdade para o povo da Chacrinha, e como uma sentença para Ferretti e Arminda. Joaquim, emocionado, deixa escapar uma gargalhada nervosa, enquanto Xênica cobre a boca, chocada. Gerluce, ainda com o coração dividido entre a raiva e o alívio, murmura que esse dinheiro pode ser a chave para derrubar de vez os vilões. E é nesse momento que Joaquim solta a frase que mudará o clima do grupo. Com a grana toda que encontramos, a gente não precisa mais esperar pelo dinheiro da venda dessas mulheres de pedra. A fala chega com força, tomada por alívio, esperança e a sensação de que finalmente algo começa a virar a favor deles. Eles não precisam mais depender de Misael, nem da venda da estátua, nem de planos mirabolantes. O dinheiro está ali. Todo o trabalho, todo o risco, toda a dor, de repente parece ter valido a pena. Enquanto o grupo encara a fortuna escondida e tenta assimilar o peso daquela descoberta, um novo medo começa a se instalar. Se esse dinheiro estava oculto dentro da estátua, então Arminda e Ferretti certamente perceberão a falta muito antes do que o grupo havia previsto. A estátua, afinal, não era apenas um souvenir caro, mas sim o cofre-mãe de todo o esquema, a base financeira que sustentava cada fraude, cada remessa clandestina, cada chantagem executada pela dupla. Gerluce respira fundo, tentando afastar o tremor das mãos. A adrenalina deixa seu corpo em alerta máximo. Ela sabe que o plano, a partir daqui, entra num território ainda mais perigoso. Se Arminda descobrir o roubo, sua fúria será devastadora. E se Ferretti desconfiar que o dinheiro sumiu, ele não hesitará em ir atrás de cada um deles.
especialmente depois de anos mantendo tudo sob controle e acreditando que ninguém jamais descobriria o compartimento secreto. Xênica, ainda chocada com a quantia, comenta em voz baixa que Misael, com toda a sua ganância, nem imagina o que deixou escapar. Ele fugiu com uma sacola cheia, mas ignorou que a verdadeira riqueza estava diante do nariz dele o tempo inteiro. Joaquim solta uma risada amarga, dizendo que era previsível. Para gente como Misael, o que brilha primeiro é o que vale. Ele viu a sacola, não viu a fortuna. Gerluce, porém, sabe que a presença de Misael nas ruas agora é um risco incalculável. Ele pode ser pego, pode ser seguido, pode tentar negociar a grana com alguém, e no caminho pode entregar informações que comprometam todo o grupo. Pior, pode ser encontrado por Arminda ou Ferete, que não pensariam duas vezes antes de arrancar dele tudo o que sabe. O viúvo vira, de repente, um inimigo involuntário, uma bomba-relógio ambulante. É nesse instante que Joaquim propõe algo ousado: esconder a estátua longe da chacrinha por alguns dias, até que definam como usar o dinheiro sem chamar atenção. Xênica sugere desmontar um dos quartos do bar antigo do pai dela, que está fechado há anos. Gerluce reluta, mas percebe que não há tempo para elaborar um plano melhor. Eles precisam agir com rapidez e silêncio, duas coisas que nunca foram o forte desse grupo improvisado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Misael surge ofegante, suado, nervoso, entrando num quarto barato de pensão. Ele joga a sacola sobre a cama e começa a abrir tudo com a avidez de um homem que passou a vida inteira acreditando que a sorte nunca bateria à sua porta. Mas quando vê a quantia, muito menor do que ele imaginava, sua expressão muda. Ele percebe que aquela sacola está longe de representar o total do esquema. Ele sente pela primeira vez que pode ter sido enganado pela própria ganância. Mas agora já é tarde. Ele cruzou uma linha sem volta. De volta ao esconderijo, Gerluce mexe no dinheiro dentro da estátua e começa a pensar nos próximos passos. Ela sabe que não pode simplesmente usar aquilo. Cada nota é uma prova viva dos crimes de Ferete. Mas também sabe que, se não for ágil, todo o risco que correram será em vão. O dilema moral se mistura ao medo real de morrer. Ela respira fundo, encara Joaquim e Xênica e diz que ninguém abre a boca sobre aquela fortuna até que tudo esteja decidido, nem mesmo entre eles. Zenilda, durante anos, acreditou com devoção quase religiosa na imagem impecável de seu casamento. Mulher de classe alta, criada para confiar cegamente na aparência das coisas e orgulhosa da vida aparentemente perfeita que construiu ao lado de Ferete, ela nunca imaginou que o próprio marido nutria, há tempos, um romance clandestino com Arminda, sua amiga de infância, quase uma irmã, aquela que frequentava sua casa como parte da família. O golpe moral seria devastador para qualquer pessoa, mas para Zenilda, cuja vida inteira foi construída sobre lealdades e promessas, a descoberta se transformaria em uma ferida profunda. E essa ferida só começou a ser exposta porque Gerluce, a cuidadora dedicada de Dona Josefa, mãe de Arminda, percebeu sinais que ninguém mais ousava ver. O público verá que Gerluce já desconfiava há meses da proximidade exagerada entre Arminda e Ferete. Como convivente diária dentro da mansão, por cuidar de Josefa, ela testemunhava sussurros, olhares, telefonemas suspensos e visitas que não faziam sentido. Porém, por carregar um histórico de conflitos com a patroa Arminda, que frequentemente a humilhava, a diminuía e a tratava como se fosse invisível, Gerluce hesitava em envolver Zenilda sem provas concretas. Ela sabia que, vindo dela, qualquer denúncia poderia parecer fruto de intriga, revanchismo ou invenção. Mesmo assim, ao ver Zenilda ser manipulada e usada como peça de fachada, algo nela se revoltou. A cuidadora entendeu que não podia mais permitir que a mulher fosse enganada de maneira tão cruel. Nos corredores silenciosos da mansão, ela começou a montar o quebra-cabeça,
unindo informações que ninguém mais tinha coragem de confrontar. Observou horários, hábitos, escapadas suspeitas e até diálogos incompletos que Arminda deixava escapar quando acreditava estar sozinha. A gota d'água veio quando Josefa, em um raro momento de clareza, comentou que Arminda anda com aquele homem que não presta, aquele do dinheiro, deixando Gerluce alerta. Mesmo confusa pela idade e pela saúde debilitada, Josefa acabava fornecendo, sem perceber, pistas que confirmavam o que Gerluce vinha guardando. Determinada a proteger Zenilda, a cuidadora arma uma situação que mudará tudo. Sem avisar ninguém, ela cria uma oportunidade para que Zenilda veja com os próprios olhos aquilo que muitos desconfiavam, mas ninguém ousava revelar. A cena, inesperada, dolorosa e avassaladora, se tornará um dos momentos mais marcantes da trama. Zenilda, ao entrar no local indicado por Gerluce, flagrará Ferete e Arminda juntos, íntimos, despreocupados, comentando detalhes da relação extraconjugal como se fosse um romance assumido. A visão destruirá qualquer ilusão que ela ainda insistia em manter. A partir daí, Zenilda mergulhará em um abismo emocional. Ela perde o chão, perde a fome, perde o eixo e se esconde no silêncio do próprio quarto, incapaz de enfrentar o mundo. A traição dupla, do marido e da amiga de infância, pesa com crueldade sobre seus ombros. Seus filhos tentam ampará-la, cada um a seu modo, com carinho, palavras firmes e vigilância constante, enquanto ela alterna entre choro, revolta, culpa e incredulidade. A casa, antes movimentada, torna-se um ambiente tenso, dominado pelo sentimento de luto por uma vida que não existe mais. Mas, como sempre acontece com mulheres que carregam dignidade e força escondida sob as camadas de dor, Zenilda começa a se reerguer, pouco a pouco. A primeira atitude dela é procurar Gerluce. Em um encontro carregado de emoção, ela pede desculpas por não ter percebido antes, por não ter ouvido os alertas velados e por ter enxergado Gerluce apenas como funcionária e não como aliada. É nesse momento que a cuidadora, ainda hesitante, revela que a traição é apenas a superfície de algo muito mais sombrio. A verdade que será exposta é de tirar o fôlego. Ferete e Arminda não estão apenas envolvidos emocionalmente. Eles comandam há anos um esquema milionário de falsificação de medicamentos, usando a Fundação Ferete como fachada para distribuir remédios adulterados, ineficazes ou perigosos para a população da chacrinha. É um esquema que afeta diretamente famílias inteiras, idosos, crianças, pacientes que dependem dessas medicações para sobreviver. E Gerluce, que cuida diariamente de Josefa e convive de perto com o desespero dos moradores do bairro, sabe que a situação está piorando a cada dia. Zenilda, chocada, sente o chão desaparecer novamente. Ela percebe que o buraco é muito mais profundo do que imaginava. Ferete não é só um traidor sentimental. É um criminoso cuja ambição destruiu lares, vidas e a própria reputação da família. Arminda, por sua vez, se revela ainda mais cruel do que parecia, capaz de sacrificar até a saúde da própria mãe para manter o esquema. É nesse ponto que a trama vira de cabeça para baixo. Zenilda, que sempre foi conhecida por sua postura controlada e elegante, começa a recuperar a antiga chama de advogada que deixou de exercer para priorizar o casamento. Agora, ela decide usar cada habilidade jurídica que possui para proteger a única pessoa que teve coragem de ajudá-la, Gerluce. A cuidadora, devido à proximidade com a família Ferete e por ter acesso aos bastidores da fundação, corre risco real de ser incriminada como cúmplice, caso tudo venha à tona de forma desordenada. E é aí que nasce o pacto secreto entre Zenilda e Gerluce. As duas, vindas de mundos completamente opostos, uma dama da sociedade, outra uma cuidadora humilde, unem forças não por vingança, mas por justiça. Zenilda promete que não permitirá que Gerluce vá para a prisão.
Em troca, a cuidadora entrega informações, documentos, horários, testemunhos e até conversas gravadas que podem derrubar Arminda e Ferete de uma vez por todas. Zenilda perceberá que não está apenas lidando com uma traição conjugal, mas com um sistema criminoso que se infiltra por corredores, documentos e rotinas que sempre acreditou conhecer. A primeira grande movimentação acontece quando ela decide retornar discretamente ao escritório onde guardava seus antigos arquivos de advocacia. Ali, entre pastas empoeiradas e diplomas envelhecidos pelo tempo, Zenilda reencontra uma versão de si mesma que sempre acreditou ter morrido. Firme, analítica, capaz de enxergar uma pista onde ninguém mais vê. Ela passa horas revisitando leis, revisando jurisprudências e montando mentalmente uma estrutura que permita proteger Gerluce de qualquer acusação que Arminda possa tentar forjar. A cuidadora, por sua vez, vive um dilema crescente. Ao mesmo tempo em que está decidida a ajudar Zenilda e derrubar o esquema que destruiu a vida de tantas famílias da chacrinha, ela teme pela segurança de Josefa. É nesse clima de tensão crescente que surge a primeira peça-chave, um envelope misterioso deixado na porta da casa de Zenilda. Sem remetente, sem marca, apenas com o nome dela escrito à mão. Dentro do envelope, documentos internos da fundação, relatórios financeiros, planilhas adulteradas, notas fiscais duplicadas, provas contundentes de que o desvio é ainda maior do que Gerluce imaginava. Zenilda, intrigada, entende que há mais alguém disposto a derrubar Ferete e Arminda, alguém que conhece o funcionamento da fundação por dentro. O suspense aumenta quando ela percebe que os documentos vieram de um lugar onde somente 3 pessoas têm acesso: Arminda, Ferete e alguém que está se escondendo muito bem. Enquanto isso, Gerluce vive momentos de extremo cuidado com Josefa. A idosa se mostra cada vez mais confusa, misturando memórias antigas com percepções atuais, e às vezes deixa escapar frases que revelam mais do que deveria. A Arminda esteve aqui com aquele homem. Vi os dois no corredor, diz. Gerluce engole seco, sabendo que qualquer deslize de Josefa pode colocar o plano em risco. A cuidadora tem que administrar os remédios verdadeiros que comprou escondida, já que os fornecidos pela fundação continuam sendo falsos. Ela dobra a atenção, aumenta as doses que sabe estarem corretas e tenta evitar que Arminda se aproxime da mãe, temendo que a vilã perceba algo. A saúde de Lígia se tornará uma bomba relógio prestes a estourar, e ninguém na chacrinha estará preparado para as consequências desse novo apagão. A mãe de Gerluce, já fragilizada pelos últimos meses, viverá uma sequência de quedas emocionais e físicas que transformarão sua vida em um fio tenso prestes a arrebentar. E tudo começará com uma mentira silenciosa: o fato de que seus remédios, aqueles que finalmente haviam trazido esperança após tanta dor, simplesmente acabaram. E ela decidiu esconder isso de todos. Lígia, exausta, guardará o frasco vazio no fundo do armário, como quem empurra a verdade para longe na tentativa de proteger quem ama. Desde que Viviane, movida pela amizade verdadeira e por um senso de justiça que pulsa dentro dela, usou o próprio dinheiro para comprar os medicamentos legítimos, a melhora havia sido real, palpável, emocionante, quase milagrosa. Pela primeira vez em muito tempo, Lígia conseguia respirar com menos esforço, caminhar com mais segurança, dormir sem medo de não acordar no dia seguinte. Mas esse alívio tinha prazo de validade, e ela sabia disso melhor que ninguém. O drama se intensificará quando os últimos comprimidos forem engolidos um a um, como se cada dose fosse uma despedida silenciosa da sensação de normalidade. A mãe de Gerluce olha o frasco vazio com lágrimas presas, respira fundo e decide: não vou preocupar ninguém, não agora. É um voto silencioso, quase teimoso, que nasce tanto do amor quanto da vergonha. Uma promessa que custará muito caro. E assim,
2 dias depois de tomar o último remédio, Lígia acordará sentindo algo familiar, algo assustador. Uma pressão estranha no peito, uma leve tontura que parece subir das pernas até invadir a nuca. Ela tenta ignorar, esfrega os olhos, respira fundo, força um sorriso para si mesma. Ainda é cedo, ainda dá para fingir. É só cansaço. Mas a doença não espera, não tem piedade, não faz acordos. A rotina que antes parecia retomada começa a desmoronar aos poucos. Durante o café da manhã, a colher treme entre seus dedos. Quando tenta varrer a casa, precisa parar 3 vezes para recuperar o fôlego. Mesmo assim, insiste em passar firmeza para Joelle e fingir naturalidade quando Gerluce telefona. Tá tudo bem, minha filha. Só tô com um cansaço danado. Gerluce acredita. Afinal, sua mãe sempre foi resistente. Sempre foi de segurar o mundo nas costas sem reclamar. Mas a verdade é outra. A pressão pulmonar de Lígia sobe como um relâmpago silencioso. A falta de ar é um aviso. A dor na cabeça é outro. As pernas tremem quando ela tenta chegar até a porta. E mesmo assim, ela insiste. Finge, disfarça, sorri torto, engole o medo. Enquanto isso, Viviane, completamente alheia ao caos que está prestes a explodir, tenta descobrir uma forma de conseguir mais medicamentos. Ela sabe que a Fundação Ferretti não vai ajudar. Não depois de tudo que ela testemunhou nos bastidores, e cada telefonema que faz parece uma nova porta fechada. Esses remédios não podem faltar, repete para si, como um mantra desesperado. Só que, enquanto Viviane batalha contra a burocracia, Lígia trava uma luta interna ainda mais perigosa. Ela tenta caminhar até o quintal para pegar um balde de roupa, mas sente o mundo girar, as bordas da visão escurecerem. A tontura vem como uma onda violenta, empurrando tudo para trás. Ela tenta segurar a parede, mas a força não vem. É nesse momento que tudo acontece. O corpo de Lígia cede, lento, pesado, como se o chão a puxasse de volta. Ela desmaia sem conseguir chamar por ajuda, sem ter tempo de segurar o batente da porta, caindo de forma brusca no chão do corredor. O impacto ecoa pela casa silenciosa. O coração dela bate rápido e depois... lento, muito lento. Minutos que parecem horas se passam até que Joaquim, que vinha trazer alguns documentos para Gerluce, bate a porta e percebe que algo está errado. Ele chama por Lígia. Nenhuma resposta. Chama de novo, agora com mais força. O silêncio é aterrorizante. Quando empurra a porta, vê a cena. Lígia caída, pálida, imóvel. Lígia! Lígia! Me escuta! Grita, ajoelhando-se ao lado dela. O desespero toma conta. Sem perder tempo, ele pega o celular e liga para Gerluce. A voz dele, trêmula, denuncia a gravidade. Gerluce, vem rápido! É sua mãe, ela desmaiou! Do outro lado da linha, o mundo de Gerluce simplesmente desaba. Ela larga tudo, sem pensar em nada além da mãe. Paulinho tenta acompanhá-la, mas ela corre como se a própria vida dependesse de chegar ali a tempo. Na cabeça dela só existe uma frase repetida como um tambor. Não agora, não de novo, não ela. Enquanto isso, Lígia começa a recobrar a consciência de forma lenta, dolorosa, com a visão turva e um zumbido forte nos ouvidos. Joaquim tenta mantê-la acordada, segurando sua mão, pedindo que ela fale algo, qualquer coisa. Ela tenta, mas as palavras não saem. O medo, porém, está inteiro nos olhos dela, brilhando como se implorasse por socorro. A partir desse desmaio, segredos virão à tona. Alianças vão se romper, inimigos vão perder o controle, e uma avalanche de revelações transformará a vida de todos os envolvidos. A saúde de Lígia será só o começo de algo muito maior. Um conflito que promete incendiar a trama e destruir de vez quem jurava ter tudo sob controle. A ambulância chegará pouco depois, quebrando o silêncio da chacrinha com o som cortante da sirene. Os vizinhos se aproximarão, alarmados, enquanto Joaquim tenta explicar aos paramédicos o que viu. Lígia, ainda muito fraca,
Será colocada na maca com o olhar perdido, como quem tenta lutar contra o próprio corpo. Ela só conseguirá murmurar o nome da filha antes de ser levada. Gerluce chegará exatamente no momento em que a porta da ambulância se fecha. O desespero tomará conta dela quando vê a mãe sendo levada sem conseguir falar. Paulinho tentará segurá-la, dizendo que ela precisa manter a calma, mas a moça estará tomada por um pânico que nem ela sabia que poderia sentir. Ela não estava bem. Eu devia ter percebido. Sussurrará, já culpando a si mesma. No hospital, o clima será de tensão absoluta. Lígia será encaminhada direto para exames, enquanto Gerluce tenta arrancar informações dos enfermeiros. Cada segundo será uma eternidade. Viviane chegará logo depois, ofegante, e ao ver a amiga chorando, abraçará Gerluce com força. As duas entenderão juntas o peso do que está acontecendo. O fim dos remédios verdadeiros não foi apenas um detalhe. Foi a linha que separou esperança de tragédia. Enquanto aguardam notícias, Viviane finalmente admite o que descobriu. Há suspeitas de que a Fundação Ferretti distribuiu lotes adulterados para várias famílias da chacrinha. A revelação deixará Paulinho pasmo. Gerluce, já tomada por uma mistura de medo e fúria, sentirá o sangue ferver. Se fizeram isso com a minha mãe, alguém vai pagar caro, dirá a voz trêmula, mas carregada de decisão. Os minutos se arrastarão até que o médico surgirá no corredor, chamando pelos familiares. O trio se aproxima imediatamente. Ele explicará que o quadro de Lígia só não foi pior porque Joaquim agiu rápido, mas deixará claro que a paciente está instável. A pressão pulmonar atingiu um nível perigoso e ela precisará de observação constante, além de novos medicamentos imediatamente. A notícia servirá como um golpe final em Gerluce, que precisará se apoiar na parede para não desabar. Viviane perguntará sobre a possibilidade de conseguir o remédio original novamente, mas o médico não dará garantias. A escassez, causada justamente pelos esquemas da fundação, tornará tudo ainda mais urgente. Kellen, a menina certinha, dedicada às atividades da igreja e sempre vista como o reflexo perfeito do pastor Albérico, vai se ver num turbilhão emocional quando Jorginho Ninja retornar à vida em liberdade. O homem que um dia comandou a chacrinha com mãos firmes, o ex-líder temido e respeitado, o ex-presidiário que carrega uma história cheia de curvas perigosas, vai se tornar inesperadamente o novo centro do coração da jovem. E é claro, isso vai mexer com toda a cidade. Mexer feio. A paixão proibida, tão inesperada quanto explosiva, surge exatamente no momento em que Jorginho deixa a prisão após anos de condenação. Uma prisão que, apesar de dura, marcou sua transformação. Ali dentro, ele se converteu à fé evangélica, tornou-se discípulo de Albérico e passou a ser visto pelo pastor como um testemunho vivo de mudança. Essa conversão foi acompanhada de perto, visita após visita, sermão após sermão, como se o pastor quisesse provar ao mundo que até o homem mais temido era capaz de renascer. Só que ninguém imaginava que esse renascimento teria efeitos colaterais tão intensos. Assim que ganha liberdade, Jorginho se instala justamente nas dependências da igreja comandada por Albérico. Um gesto que, por si só, já faz o bairro inteiro levantar a sobrancelha. Ex-presidiário morando com o pastor? Cochicham os membros da congregação. Será que isso vai prestar? Sussurram as vizinhas. E Gerluce, como fica nessa história? Murmuram as mais maldosas. Porque todas sabem, se tem alguém que carrega histórias profundas com Jorginho Ninja, esse alguém é Gerluce. E aí nasce o conflito que promete incendiar a trama. Kellen inicialmente rejeita a ideia de conviver com ele. Ela cresceu ouvindo histórias, ouvindo avisos, ouvindo o peso do passado. Ela sabe perfeitamente o que significou Jorginho na vida de sua amiga Joelle e principalmente na vida de Gerluce, mulher pela qual tem enorme respeito e carinho. A presença dele a incomoda, a deixa alerta, tensa, recuada. Mas conforme os dias passam,
Algo começa a mudar. Jorginho demonstra uma calma diferente da que tinha no passado. Ele fala com suavidade, cita versículos, sorri com humildade. E aos poucos, a desconfiança de Kellen dá lugar a uma curiosidade perigosa. Ele, por sua vez, percebe os olhares. Finge que não nota. Depois finge menos. Até que num momento de sinceridade ou manipulação calculada, ele admite que também sente um carinho especial pela jovem. Mas esse carinho é outro capítulo, outro problema, outra bomba. Porque nos próximos capítulos ficará claro que o verdadeiro interesse de Jorginho não é Kellen, mas o que ela pode proporcionar. Ele sabe que a jovem é a ponte perfeita para chegar até Joelle, sua filha. E sabe também que, ao se aproximar de Joelle, inevitavelmente estará rondando Gerluce, a mulher que ele nunca engoliu perder. A mulher que ele, no fundo, sonha em reconquistar. Mesmo que isso signifique disputar território com Paulinho, o atual amor da vida dela. E o pastor Albérico, completamente iludido pela conversão do antigo bandido, acredita piamente em todas as palavras de arrependimento. Eu só quero o perdão de Gerluce, pastor, dirá Jorginho com voz quebrada. Só quero consertar o que destruí. Mas o público saberá, e Kellen começará a perceber que esse discurso piedoso não passa de parte de um jogo maior. O jogo de alguém que quer recuperar tudo o que perdeu, a começar pela família. E é exatamente aí que a situação se complica ainda mais. Kellen começa a se apaixonar de verdade. Cada gesto, cada conversa, cada olhar dela para Jorginho cresce num terreno proibido, num sentimento quase clandestino dentro da igreja. E aos poucos, ela passa a ignorar a própria consciência. Ele mudou, ela repete. Ele merece uma nova chance, insiste. Ninguém é obrigado a viver preso ao passado, defende. O problema é que enquanto o coração dela se entrega, Jorginho Ninja calcula. Cada palavra, cada movimento, cada reação da jovem filha do pastor. Ele sabe que ela tem poder, ele sabe que ela tem influência dentro da igreja, ele sabe que ela é leal a Joelle, mas é justamente essa lealdade que ele pretende usar para reabrir a porta que foi trancada há anos. A porta que leva até Gerluce. Enquanto isso, na chacrinha, os boatos começam a correr soltos. A comunidade inteira quer saber qual será a reação de Gerluce ao saber que sua melhor amiga está encantada por seu ex. Paulinho, mais atento que nunca, percebe que algo estranho está acontecendo. Esse homem voltou para causar, ele comenta com Raul, e ainda vai trazer problema grande para Gerluce. E enquanto a paixão proibida cresce como fogo escondido sob o piso da igreja, a novela promete avançar para um terreno ainda mais delicado. Os segredos que Jorginho Ninja mantém enterrados desde o tempo em que dominava a chacrinha. Segredos que ele nunca dividiu com Gerluce, nem com Joelle, nem com ninguém. E que podem transformar esse suposto renascimento espiritual numa bomba relógio prestes a explodir na cara de todo mundo. Kellen começará a viver um conflito silencioso. De um lado, a sensibilidade de uma jovem que acredita na transformação e enxerga em Jorginho um homem quebrado, sedento por perdão. Do outro, a sombra de tudo que ele já fez, sempre pairando como alerta. Ela tentará disfarçar, tentará fugir, tentará evitar qualquer aproximação que comprometa sua amizade com Joelle. Mas a cada tentativa de recuo, Jorginho dará um passo mais ousado, sempre com aquele sorriso humilde que esconde intenções afiadas. Só que o que ele não espera é que Gerluce comece a sentir. O instinto dela, tão certeiro quanto navalha, vai se acender com força. Algo não cheira certo. Ela vai desconfiar da presença dele na igreja, vai estranhar os olhares de Kellen, vai perceber movimentos que Albérico finge não notar, e vai se preparar. Porque Gerluce, quando percebe a ameaça, se arma inteira. Enquanto isso, Paulinho, sem entender de onde vem o mal-estar de sua amada, tentará proteger Gerluce de qualquer aproximação com o passado.
Mas quanto mais ele tenta, mais Jorginho observa e aproveita. O ex-presidiário sabe onde apertar, sabe quando falar, sabe exatamente como mexer com as inseguranças dos outros. Ele não grita, não ameaça, não se impõe como antes. Agora ele age em silêncio. O silêncio é a nova arma dele. Mas o capítulo realmente aquece quando Joelle finalmente percebe que Kellen está diferente. Atitudes, falas, olhares. A melhor amiga tenta esconder, tenta rir, tenta disfarçar, mas não consegue. Joelle pressiona. Kellen gagueja. E num descuido, deixa escapar algo que muda tudo. Joelle sente o chão fugir dos pés. O coração dela dispara. A ideia de ver o pai, aquele pai que abandonou, enganou e feriu sua mãe, se aproximando de sua melhor amiga, é demais. O clima azeda. A amizade treme. E pela primeira vez, Joelle não sabe se a traição está nos atos de Kellen ou na armadilha de seu próprio pai. E enquanto tudo isso acontece no presente, o passado começa a bater na porta. Um velho conhecido da chacrinha, alguém que já foi aliado, já foi inimigo, já desapareceu sem explicação, ressurgirá trazendo informações capazes de desmontar toda a narrativa bonitinha de conversão que Jorginho anda pregando na igreja. Informação que ele jamais imaginou que voltaria à tona. Quando essa figura misteriosa reaparecer, alguém tremerá. Não será Kellen, nem Joelle, será o próprio Jorginho Ninja. Ele percebe que essa sombra antiga pode ruir seu plano inteiro antes mesmo que ele consiga colocar o primeiro passo dentro do coração de Gerluce, ou dentro da família que abandonou.